fim dos tempos só há tempo para viver o que te interessa, para secularizar o sagrado e sacralizar o banal. E para nós, criadas no caos, samambaias de asfalto, esperar o fim é tônico de ação e vida. Somos pessimistamente esperançosas e apocalípticas até os últimos dias. Eu sou Nathalie Neri e esse é o seu podcast dominical sobre a vida. Você já pensou por que você faz as coisas do jeito que você faz? Será que você aprendeu? Será que é o jeito certo? Será que existe outro? Esses dias eu tava rodando pela internet sem rumo, como a gente geralmente faz, o que me dá muita raiva, mas vez ou outra me desperta alguma reflexão válida, tipo essa pra trazer pro podcast. E eu tava vendo uma menina perguntando, até hoje não sei porque eu faço isso com o pepino. Faço isso o quê? No caso, ela cortava uma tampinha do pepino, né? Ficava tipo uma tampinha embaixo, uma tampinha na outra ponta e esfregava no pepino até sair uma baba branca do lado do pepino, com a tampa do pepino esfregando no próprio pepino. E eu lembro de ser criança e de ver a minha mãe fazendo isso e de ver a minha avó fazendo isso. E eu falei, meu Deus, muita gente faz isso. Automaticamente, algum sentido tem? Automaticamente, eu estou deixando de tirar uma baba do pepino que poderia me matar, eu não sei. Mas parecia muito sério perder aquele pequeno tempo, esfregando o pepino um no outro para sair uma baba branca. Aquela baba branca parecia perigosa. Só que eu não faço isso há anos, então por um minuto me veio um sentimento de fudeu, será que eu tô, sei lá, comendo algum tipo de coisa não saudável do pepino porque eu esqueci quais são os rituais do alimento? Ou, sei lá, o que eu preciso para uma salada segura de pepino, será que eu estou intoxicada de pepino? E aí, claro, a gente vai para a pior parte, que é abrir os comentários e ficar horas lendo tudo que as pessoas têm a dizer. E foi uma experiência maravilhosa, porque as pessoas estavam falando que, de fato, não existia nenhum motivo científico para as pessoas esfregarem o pepino. E que, na verdade, isso era ruim, porque aquele negócio branco que saía e parecia uma baba perigosa do pepino, na verdade era tipo cálcio. Eu não sei se era cálcio, eu acho que era cálcio, mas era alguma coisa importante pro nosso corpo. E você tava meio que tirando aquilo do pepino. Ao friccionar um pepino no outro, uma parte do pepino na outra, você tava retirando aquilo que seria bom pro seu corpo, inclusive. Então não faria sentido. Enfim, aí falaram que apesar de não haver nenhum sentido, sei lá, de saúde técnico no preparo, enfim, não havia motivo algum para fazer aquilo, muitas famílias faziam. E aí eu comecei a ler outros comentários, e tinha um comentário muito legal de uma moça falando sobre como ela aprendeu que todas as vezes para fazer um frango, eu não sei se ela tava falando dela, ou se ela tava falando de uma história que ela ouviu, ou se ela tava falando de alguém que ela conheceu. Gente, internet. A gente consome as coisas e não lembra de onde vim, problema não é meu, eu sou um mal do meu século, peço perdão. Sou um reflexo do brain rot, então vocês não podem me culpar, eu acho, por não lembrar quase nada sobre esse post. Porque realmente eu li e a reflexão veio mais tardia. E aí ela disse que, teoricamente, uma amiga dela, ou essa é uma pequena anedota que as pessoas contam sobre coisas que não mudam, era ser costume em uma certa família retirar algumas partes do frango, retirava a perna do frango, retirava alguma parte do frango para fazer ele todas as vezes. E aquilo foi passando de mãe para filha. Geração após geração, a mãe fazia assim, então a filha também fez assim. Até alguém parar e falar, por que eu tô cortando essa parte do frango? Será que ela não é gostosa? Será que ela não é comível? Será que ela não é boa pro corpo? E aí, ao levar essa reflexão de onde esse hábito surgiu, entenderam que, na verdade, a primeira avó, a primeira a criar essa ideia e essa necessidade, só cortava as partes do frango porque ele não cabia na panela. E aí, uma pessoa, observando a outra e observando a outra, começou a repetir aquele modo de preparo do frango gerações depois, mesmo com panelas descomunais à disposição para fazer os seus frangos. Parece mais uma anedota, né? Eu não acho que isso era uma história real. Ou a pessoa foi muito a fundo, né? Entendeu exatamente quais eram os ritos e o porquê da família dela cortar o pé do frango. Muito estranho, não sei. Seja como for, a gente aprende a fazer coisas e a gente segue fazendo porque as pessoas dizem que é assim que a gente tem que fazer. E às vezes essas coisas não têm sentido algum, essas coisas nem nos cabem mais. Essas coisas, na verdade, às vezes prejudicam os nossos processos,
Mas a gente segue fazendo porque todo mundo disse que é assim. E olha, isso não é nenhuma vergonha. Todos nós, pelo menos os bem-educados, eu não digo bem-educados aqui num lugar moralista, mas aqueles pelo menos que foram educados conforme prega e deseja o cristianismo, a sociedade moralista, sabe que a gente concorda com as coisas que nos ensinaram porque falaram pra gente que esse é o melhor caminho. A gente concorda com as coisas que nos ensinaram porque a gente não quer causar desconfortos. A gente concorda com as coisas que nos ensinaram porque basicamente nos faz bons e boas garotas. Parabéns, você acertou, parabéns, você segue as regras, parabéns. E aí a gente vai e cria uma sociedade absolutamente conformista. Mas qual é o preço de começar a questionar a forma com que você faz as coisas e tentar mudar? Eu acho que é bastante caro e a maior parte de nós não está disposto a pagar. As pessoas não conformistas, as pessoas absolutamente revolucionárias pagam um preço muito caro por isso. E o preço pode ser, em um nível muito micro, a quebra com aquela tradição familiar. O meu pai, que ele não escute o meu podcast, por favor, é uma pessoa muito metódica. Ele faz as coisas exatamente do jeitinho dele. E parece que ao fazer tudo exatamente do jeito dele, ele me criou para que eu quisesse o oposto de tudo que ele quer. Isso foi muito ruim, porque eu acabei me condicionando a fazer tudo, não tudo, mas fazer grande parte das coisas simples e básicas e que não me impactem de forma real e intensa, ao contrário do que ele me ensinou. Então ele tem uma mania, que não é uma mania, vamos combinar, é um ato de higiene muito útil, blá blá blá. De terminou a refeição, lavar a louça. Eu sei, é o ideal. Mas não há nada no meu coração, na minha alma, que me permita terminar uma refeição deliciosa e ir direto lavar a louça. Aquilo é uma violência ao meu psiquismo, é uma violência à minha liberdade. Ser adulta e me tornar livre foi começar a negar qualquer tipo de louça para lavar após qualquer tipo de refeição. Nathalie, mas então você deixa muita louça na pia? Deixo. Nathalie, mas então sua casa é uma porqueira. Não é porque o Jonas lava. O Jonas lava porque, gente, a alma gêmea é isso, entendeu? A pessoa, ela existe pra te completar. Mentira, nossa, quanto erro falei nessa frase. Não, mas parece meio Jorge Versilo, né? Ela só existe para me completar. Ela une todas as coisas. Gente, eu amo Jorge Versilo. Esse é um fun fact sobre mim. Eu amo Jorge Versilo. Eu sei toda a discografia de Jorge Versilo. Porque, gente, eu ouvia na perua quando eu era criança. Então, eu tenho essa memória afetiva de Jorge Versilo. Enfim, o meu não conformismo com a louça pós-refeição criou intrigas na minha casa quando meu pai veio me visitar num ponto que eu realmente não estava preparada. Eu não estava preparada para, sabe, cindir ali a tradição familiar, ser responsável pela desgraça da família. Não, família não era parte de mãe, pela família Grangeiro, gente. Aquilo ali foi Provoke Society pro meu pai, sabe? Chegou ao ponto dele realmente brigar. E o meu pai também me ensinou, porque ele é muito crica com coisas de casa, a ter 2 panos pra lavar. Tipo, na parte da cozinha. Um pano de prato e um pano de mão. Sabe quando você tá fazendo uma comida e você molha a mão e você precisa enxugar a mão em algum lugar? É um pano de mão. E aí tem um outro pano que fica separado, usado só para secar a louça. E eu entendo, e eu valorizo, e eu uso. Essa foi uma das coisas, por exemplo, que eu não tive vontade de revolucionar, não. Eu aceitei o duplo pano na cozinha, mas às vezes o duplo pano some. Não sei o que acontece, porque o pano de mão, gente, na cozinha, ele é uma coisa mais caótica, uma coisa mais orgânica, entendeu? Você tá conversando, você pega o pano de mão pra limpar a mão, daqui a pouco o pano de mão tá na sala. Pelo menos aqui em casa é assim, não sei se é aí na sua sala. Não sei se você tem 2 panos em casa. Mas enfim, eu devia só ter uma lava-louças, né, gente? Eu tenho um espaço na minha casa pra lavar louças, eu devia ter uma lava-louças, mas alguém ainda não comprou uma lava-louças, eu não sei porquê. É difícil, eu tô falando, é difícil revolucionar, é difícil abandonar o conformismo de alguém que usou escorredor e secou a louça a vida inteira, mesmo sendo uma tarefa odiosa, entendeu? Eu fui ensinada a secar louça a vida inteira. Eu fui ensinada não só a secar louça, mas a organizar e classificar panos de prato para cada tipo de atividade no momento de lavar e secar a louça. Eis que meu pai estava na minha casa há uns anos atrás, pós-pandemia. Tava todo mundo meio doido, né, gente? Ninguém tava bem naquela época. Eu, principalmente. E aí meu pai olhou a minha cozinha e me disse: filha,
Por que só tem um pano de prato? Não me diga que você usa o mesmo pano de mão para secar os pratos. Eu, com muita raiva que eu estava com raiva por causa de outras coisas, porque, enfim, outras coisas. Infelizmente, não tive controle da minha língua e falei, só tem esse mesmo, usa aí. Ai, mas que nojeira, ai, mas as bactérias, ai, mas não tá certo. Meu pai é o doutor bactéria, gente, basicamente. Amo meu pai, gente. Eu falo mal dele, mas eu amo ele. Eis que, novamente, eu falo bocuda como sou. Acho que foi uma pequena revolução. Eu precisava daquilo. Pela minha criança, sabe? Eu não precisava falar. Eu podia ter falado simplesmente, pai, a gente tem 2 panos de prato, a gente só não usa. Mas, de alguma forma, eu quis, sabe, provoke society ali, entendeu? Eu quis ser ingovernável. Eu quis trazer ali um desconforto, entendeu? Trazer um desconforto pra ter uma transformação, pra ter uma revolução. E falei, só tem um pano de prato, aqui só tem um pano de prato, e a casa é minha, então minha casa e minhas regras. E ele me falou isso a vida inteira. Meu Deus, naquele momento, ficou feia a coisa, meu pai simplesmente, porque ele é muito dramático, pegou as coisas dele e foi embora. Literalmente, não tô nem falando brincando. Por um pano de prato. E naquele momento eu pensei, caraca, como ofende as pessoas você escolher outros caminhos, por mais que esses caminhos não mudem nada na vida delas. Às vezes, eu tinha ali só um pano de prato, porque eu não precisava de pano de mão, porque eu enxugo a mão na roupa, né? Sabe, lavei, enxuga na calça. É o mais higiênico, é o ideal? Não é, mas às vezes eu não tenho ali um pano de mão, porque eu sou uma pessoa mais prática. Ele não sabe, e ele supôs que sabia. E às vezes, eu juro pra vocês, foi tão difícil pra mim me colocar daquela forma, e parece uma bobagem, mas óbvio, é só um exemplo bobo. Que às vezes eu sonho que meu pai tá em casa reclamando que não tem 2 panos de prato. E eu não estou falando isso figurativamente, eu realmente sonho sobre isso. Eu sonho sobre o desespero do meu pai vendo que eu não correspondi à minha criação que compreende a necessidade de duplo pano de prato na cozinha. Mas a liberdade. A liberdade. Como é bom. Naquele momento eu acho que eu deixei uma linha bem clara de eu sou adulta, eu mando em mim mais do que qualquer coisa. Mais do que sair do armário como LGBT, mais do que sair de casa com 17 anos pra morar em São Paulo, mais do que qualquer coisa que eu tenha feito na minha vida no momento em que eu disse meu pano de prato, minhas regras, aquele pequeno ato de desobediência civil foi o suficiente para quebrar uma ideia de que eu era extensão do meu pai ou da forma como ele me criou. Dorme com essa. E às vezes a gente não precisa fazer isso, às vezes tá ótima a forma como você foi criado, mas às vezes você precisa olhar para uma panela de frango e falar, será que me ensinaram a fazer certo? Será que é assim que eu devo continuar fazendo? Talvez não, gente. Talvez você esteja aí vivendo de um jeito burro, quebrando a cabeça com um monte de coisa que você nem precisava, porque te ensinaram que era assim, te ensinaram que o caminho é o mais difícil, porque ninguém te ensinou uma forma mais fácil de fazer. Quando eu observo pessoas que tiveram condições melhores do que as minhas, pessoas que cresceram em famílias ricas, pessoas que tiveram acesso a boas escolas na adolescência, na formação, no ensino fundamental, pessoas que, conseguiram viajar, fazer um intercâmbio ou têm uma família com muitos acessos, eu percebo que, para além do dinheiro, que é uma grande coisa, talvez o que mais nos distancie seja o acesso ao conhecimento. Na verdade, não só o acesso ao conhecimento, mas o acesso por si só. Ter acesso é algo meio meritocrático às vezes. Quero ter acesso a boas escolas, quero ter acesso a um estilo de vida melhor, quero ter acesso a uma casa própria, quero ter acesso a um carro próprio, quero ter acesso a um plano de saúde, quero ter acesso a uma viagem internacional uma vez por ano, quero ter acesso a uma compra grande de mês no mercado, que eu não precise ficar vendo quanto tem na minha conta, quero ter acesso a um bom sapato, quero ter acesso a muito refrigerante, vários potes de Danone, coisas que talvez eu não tinha. Quero ter acesso a clubes, quero ter acesso a teatros, quero ter acesso ao que eu nunca pude acessar porque me falta dinheiro.
E aí eu digo que é uma questão meritocrática, bem chulamente, porque basicamente, às vezes você trabalha e consegue, né? Às vezes você consegue aí se desenvolver, né? Ascender socialmente, economicamente, mudar a realidade da sua família. E quando você vê, você é a pessoa que está passando uma compra gigante no mercado sem precisar se preocupar com quanto tem na sua conta. Ou está comprando compra de mês gigante, o que geralmente famílias pobres não fazem. Acaba uma coisa, você compra coisa. Acaba um pouquinho aqui, você compra depois. Inclusive, eu sempre achei um sonho gente que fazia compra de mês. Até hoje eu não faço. Por quê? Não sei, porque eu aprendi assim. Então eu só vou no mercado quando tá faltando alguma coisa. Apesar de sempre ter sido meu sonho fazer compra de mês. Então hoje eu tenho acesso, por exemplo, a fazer uma compra de mês. Mas eu não tenho nem conhecimento de como fazer isso. Eu não sei quais as quantidades comprar. Eu não sei o que eu preciso, eu não sei nem me planejar pra comprar no mês. E claro, eu não tô dizendo que comprar a compra de mês é coisa de gente rica. Muito pelo contrário, às vezes você compra coisa pro mês inteiro porque você pega uma promoção, porque você vai num momento que as coisas estão mais baratas, vai num dia ali de uma feira. Vários motivos, mas no caso, por exemplo, esse é um exemplo de uma falta de acesso que eu tinha e que mesmo depois de conseguir acessar, eu já não tenho conhecimento. E aí, novamente, vamos lidar aqui com exemplos bem básicos, né? Um pano de prato aqui, é uma feira ali, mas isso se estende para coisas muito maiores. Uma das coisas na minha vida que eu descobri que eu preciso mais do que tudo é não só ter acesso, mas ter conhecimento. Conhecimento sobre esses acessos e acesso a esses conhecimentos, né? Até ali, nada a ver o que você está falando. Faz sentido. Ao não saber fazer uma compra de mês, não importa se eu consigo acessar ou não. Não importa se eu tenho condições e dinheiro para acessar. Às vezes eu simplesmente não vou conseguir. E isso que vai me diferenciar de alguém que às vezes até perdeu o acesso, sabe? O antigo rico que fica meio pobre e de repente tem que contar a moeda, mas segue tendo conhecimento de como fazer isso. O acesso, vulgo dinheiro, leva a gente longe, mas é o conhecimento, mais do que o acesso, que faz com que a gente chegue lá e faça boas escolhas. E o que tudo isso tem a ver com pepino ou com pano de prato? Tudo, gente. Os meus pais me ensinaram muito bem sobre a vida. A minha mãe me ensinou, por exemplo, que eu não devia depender de ninguém. Ela me dizia, com 16 anos eu já trabalhava fora de casa. Com 16 anos eu já era dona da minha vida. Você tem que trabalhar, filha, para você não ter que ficar implorando dinheiro pro seu pai para comprar absorvente. Igual eu tinha que ficar implorando pro meu, morrendo de vergonha de dizer para que era. Você tem que trabalhar para, se você quiser sair e comprar um sorvete, você poder comprar. O meu pai, um pouco mais dramático, falava, você tem que estudar para não crescer e virar um burro que nem eu. Meu pai é mais dramático. Assim, você entende a profundidade do incentivo, mas carrega um pouco mais de dor, não é mesmo? Mas meu pai tá longe de ser um homem burro. Ele é um homem muito inteligente que, infelizmente, até teve acessos, mas por não ter conhecimento de como permanecer nesses lugares, não conseguiu ficar. Exemplo, ele não conseguiu passar no vestibular quando ele era adolescente, mas é uma pessoa que consegue fazer conta de cor, é uma pessoa que sabe várias palavras em inglês, sabe falar muito bem, e sempre foi assim, mesmo sendo um homem super simples. Só que é isso, o sistema daquela época não permitiu que meu pai acessasse. Não deu pra ele e não julgou o conhecimento que ele tinha o suficiente para que ele conseguisse acessar aqueles espaços. Mas o meu pai me ensinou também, desde cedo, a buscar formação, a estudar. Porque a gente tinha visto na nossa família alguns exemplos de ascensão social por meio do estudo. Eu tenho um primo que, mesmo tendo vindo das mesmas condições bem precárias que eu e que os meus tios, conseguiu ascender socialmente, conseguiu fazer direito, se tornou um bambambam da área dele e hoje vive uma vida muito confortável por conta disso. Então a gente tinha exemplos de ascensão social e financeira na minha família que incentivavam uma boa trajetória escolar, o ensino fundamental bem feito, um curso de idiomas numa instituição gratuita da cidade, aprender um instrumento na banda marcial da cidade, participar de eventos, de ações comunitárias nas igrejas para desenvolver algumas habilidades, fazer algum cursinho gratuito pré-vestibular, entrar em um METEC, passar no vestibular, fazer uma faculdade, conseguir um bom emprego e daí ascender. Esse era o conhecimento que a minha família tem. Eu fui herdeira de uma tradição escolar, que começou com os meus primos, que conseguiram ascender por meio do direito,
E aí parou em mim ciência social. A minha família, meus pais, imagina uma juíza? Não, gente, uma blogueira. Amém, né? Tô feliz, dei-se por satisfeito, pai. Não tô dependendo de ninguém, entendeu? Tô fazendo nada de ruim, só tô aqui fazendo a minha costura e meu podcast. Então esse era o único conhecimento que a gente tinha. E olha, é de um puta privilégio a gente ter esse tipo de conhecimento. É muito foda você ter uma família sem acessos, bem classe baixa, que entende, porque viu acontecer, que você consegue ascender, que você consegue melhorar as suas condições por meio dos estudos. É, na verdade, uma luta. É a luta que o Brasil deveria lutar para que as pessoas, para que a população acreditasse e entendesse que sim, vale a pena se desenvolver, vale a pena buscar ganhar competências e habilidades, enfim, não necessariamente para se adaptar ao mercado, mas para criar algo novo por meio do ensino e da educação. Mas isso aí é um outro assunto, mais pedagógico até. Mas eu sempre me senti muito privilegiada, por ter tido uma família que me incentivava a estudar. Por ter tido uma família que, por ter visto dando certo com os meus primos, me colocou em um cursinho pré-vestibular. Falou que estuda para você ser melhor do que eu amanhã, ou estuda para você não depender de ninguém. Eles fizeram o melhor que eles podiam, eles me deram o máximo que podiam com o conhecimento e com o acesso que eles tinham. E eu peguei aquilo e fui atrás. E deu certo. E aí, gente, a gente chega na vida adulta. A gente conhece outras pessoas. Na verdade, a gente tem acesso a esses espaços que os nossos pais tanto quiseram que a gente conseguisse chegar. Sabe? Eu fui a primeira da minha família a um curso superior. No caso, a família da minha mãe, a parte negra dela, né? Eu tenho outros familiares que começaram a fazer curso superior também, primos, mas eu acredito que infelizmente não chegaram a terminar. E quase que eu também não termino, né, gente? 9 anos. 9 anos para ciências sociais não é um número fácil, não é um número rápido, não. Assim, não posso bater no meu peito e falar, meu Deus, me formei, incrível. Tenho um diploma, mas a que custo, não é mesmo? A custo de meus 20 anos, meus 20 e poucos anos inteiros. Não, dos 17 aos 20 e alguma coisa, gente. Claro que aí eu sempre coloco na conta que eu tranquei um ano de faculdade, a gente passou por pelo menos 3, 4 greves, teve a pandemia no meio, então não foram 9 anos de vagabundagem. Foram 9 anos, assim, diluídos em várias confusões, que infelizmente às vezes quem tá na universidade pública está sujeito a. Enfim, cheguei nesses lugares que a minha família tanto me incentivou a chegar. Encontrei outras pessoas com as mesmas trajetórias que também estavam nesses lugares, porque a família incentivou muito a estar. Estava com o Jonas, meu digníssimo, que também foi incentivado, na verdade nem foi tão incentivado, mas se auto-incentivou por vários outros motivos e também estava naquela mesma trajetória universitária para libertação e ascensão social. E aí, a gente se formou, eu, como disse, com um pouco mais de atraso, só um pouquinho mais, ele se formou com 21 na época certa. E a vida começou a acontecer. Aí chega mais ou menos na cidade que eu tô, 31, e ele também, 30 e pouco, e a gente começa a ter acesso a coisas que a gente não tinha ideia que existiam. Você sabia que existem vários programas para você conseguir estudar lá fora? Fazer um curso de línguas gratuito, conseguir a oportunidade de um intercâmbio e aprender uma língua, e que eles são inclusive super fáceis. Vocês sabiam, talvez, pobres coitados? Claro, não tô excluindo gente rica e bem-nascida daqui. Inclusive, os ricos e bem-nascidos, favor, comentar aqui nos comentários do podcast para confirmar o que eu tô trazendo. E os pobres, ouçam com atenção. Pobres, ascendentes, vocês classe média alta. Quando a gente começa a entender o mundo como ele existe para pessoas que não só têm acesso financeiro, mas têm muito conhecimento sobre como chegar lá, aí você começa a ficar nervoso. Por quê? Porque aí você começa a pensar em maternar. E se eu tivesse um filho? Aquele momento você fala, nossa, minha filha não vai se fuder aqui, aos 30 e poucos anos fazendo curso de inglês. É o drama do Jonas e meu. Ela vai, desde criança, escola bilíngue. Vamos ver como é que é uma escola bilíngue. E aí, ao ver uma escola bilíngue, você começa a ver a criançada lá, não só falando 2 línguas, mas desenvolvendo startups, sendo obrigados a fazer trabalho voluntário. Aí você fala, pra que raios, gente? É passar no vestibular, o vestibular é babado, todo mundo sabe que vestibular é babado. Só que vestibular é o babado pra gente que tá ascendendo. Porque quem já tá lá, sabe que é isso.
reúne, sabe? Programa de expansão da universidade pública. Todo mundo entrando na faculdade. O que existe para além disso? E mesmo que nem todo mundo estivesse entrando na faculdade, quais vão ser as competências que este ser vai precisar ter para acessar as coisas de uma forma, muito melhor? E aí é isso. E aí é o Jonas me mostrando, porque ele é aficionado com escolas particulares de São Paulo, e aí ele fica vendo os valores, ele fica vendo como acontece, ele fica vendo as atividades, ele parece um pai. Sendo que não existe, né, a gente não tá planejando filhos agora, mas por essa curiosidade e esse misto de revolta, eu nunca imaginaria que isso era possível, eu nunca imaginaria que eu precisaria fazer trabalho voluntário para conseguir anos depois concorrer a uma bolsa que inclusive às vezes é gratuita, entendeu? Para conseguir entrar num curso internacional que vai me dar uma puta oportunidade de aprendizado e de contatos, e enfim, de aprendizado de outras línguas também. E quanto mais a gente vai vivendo, mais a gente vai enxergando vários acessos, várias possibilidades, várias oportunidades que a gente simplesmente não tinha noção de que eram possíveis e que poderiam ser possíveis pra gente se a gente tivesse a consciência de que aquele caminho existia, mas a gente não tem. A gente olha para uma única porta, geralmente é a porta do estudo, é a porta do trabalho, é a porta, enfim, da dignidade mínima, e a gente perde uma porção de outras que estão ali para mostrar que pode ser outras coisas. Eu tô agora no momento de me chocar com as oportunidades, com os acessos e conhecimentos que pessoas que viajam o mundo inteiro têm. Sabe quando você tá olhando aqueles influencers de viagem, que inclusive são todos muito incríveis? Tem vários hoje fazendo um trabalho, né, cultural, de desmascarar vários preconceitos que as pessoas têm em relação a outros países, fazendo um trabalho incrível viajando. E às vezes eu olho aquilo e falo, mas como é que esse povo viaja tanto? De onde vem tanto dinheiro, gente? E aí você vê que, tipo assim, a pessoa é influencer, claro, e tem uma grana rolando, mas antes não era. E ainda assim essa pessoa já viajava. Essas pessoas pra mim que sempre viajavam, tipo um mochileiro, eu acho que existe um quê de loucura, de liberdade, que eu acho que também pressupõe vários privilégios sociais, sejam eles estruturais e emocionais, né? Se você tem pra onde voltar, se você tem uma família que te apoie, se você não tem ninguém que depende de você, realmente é muito mais fácil você pegar as suas coisas e sair pelo mundo. Não que eu não esteja falando isso com a boca cheia de inveja, mas existem pessoas que não necessariamente têm dinheiro pra fazer isso, mas dão os seus pulos, porque elas têm acesso às possibilidades. Porque elas têm alguém perto delas que já fez isso e contou pra elas como fazer. Então, não necessariamente ter dinheiro, ter acesso é o que vai mudar alguma coisa. Às vezes você precisa ter conhecimento de como acessar. Porque você pode ter todo o dinheiro do mundo e nunca tirar o seu pé do Brasil. Como eu, durante muito tempo, não sabia o que fazer com o meu dinheiro. Ai, como ela sofre. Não tô falando isso, gente. Eu paguei dívidas da minha família, eu fiz um monte de coisa que eu tinha que fazer. E não pude mochilar, entendeu? Eu quero, não. Mas e se eu quisesse? E se eu quisesse ser uma mochileira? Eu não tive acesso à possibilidade de poder escolher. Ninguém me mostrou esse caminho. Nathalie, era só pesquisar. É fácil falar hoje, né, gente? É fácil falar hoje com o TikTok oferecendo 1 milhão de estilos de vida, 1 milhão de possibilidades. Hoje, se a internet fez algo por nós, é mostrar que tudo é possível. Até aquilo que não é, porque as pessoas mentem pra caramba. E aí, inclusive, eu acho que esse é o maior problema da modernidade. E inclusive o fruto do meu desgosto com o online. Como eu tenho odiado a internet. As pessoas estão esfregando o tempo inteiro na minha cara tudo aquilo que eu não sabia que existia e que eu não tenho mais a possibilidade de conquistar. Como assim, Nathalie? Você pode se tornar uma mochileira? Eu quero, gente. Eu não quero. E às vezes eu nem queria saber que existe. Porque aí eu fico me sentindo culpada pensando, eu queria ter sido. E óbvio, isso é completamente problemático. Eu não tô falando que é certo. Eu tinha que olhar essas referências e pensar, eu consigo. É o caso da minha mãe. Minha mãe agora tá obcecada com essas senhoras 60 a mais que estão malhando. E ela tá com 59. E ela tá com esse sentimento de deveria ter começado antes. Como assim deveria ter começado antes? Eu tô com 31, tô vendo essas adolescentes com 14 anos na academia, com a maior bunda, com a maior perna, e tô pensando, meu Deus, a minha mulata poderia ter chegado muito mais cedo se eu soubesse o que era academia e malhação. Eu não teria feito meu TEDx, gente. Eu tenho TEDx chorando lá porque eu não sou gostosa. Pior que é exatamente isso. Esse é o resumo. Eu tenho um TEDx chamado A Mulata que Nunca Chegou, em que eu falo sobre o impacto do racismo
na visão e na construção da minha autoestima, mas na verdade você pode resumir tudo aquilo com ela chora porque não é gostosa, porque não tem um peitão, não tem uma bundona, não tem uma coxona, entendeu? Se alguém tivesse me mostrado o caminho do halterofilismo, se alguém tivesse me mostrado o caminho das proteínas, da musculação feminina, gente, eu não estaria nem aqui hoje, que eu ia ser tão insuportável, eu ia ter sido tão pouco afetada pelo racismo, aquela sonha, né? Que, gente, eu ia estar sendo bonita, passista na avenida. A mulata ia ter chegado e eu ia estar usando ela, entendeu? Ai, meu Deus. Mas tá, eu tô sendo muito irônica e amarga, como a gente é às vezes quando a gente tá na internet. Não tô dizendo que a gente não tem que ter acesso aos conhecimentos sobre caminhos possíveis, porque a gente tem que ter sim. Por mais que às vezes a gente sinta esse amargor no coração, sabe? De, putz, na minha vez ninguém falou que era assim, né? Enfim, isso aconteceu não só depois que eu entrei na faculdade ou fui pra internet. Desde muito cedo eu comecei a perceber que as pessoas tinham acesso a coisas que eu não sabia nem que existiam. E não que eu não podia ter, mas eu só não sabia que era possível. Um curso na minha cidade que era gratuito e eu nunca fiz. Um cursinho vestibular melhor do que o que eu tentei me inscrever, que eu simplesmente não sabia que acontecia. Sei lá, gente, uma festa, uma quermesse incrível, um brechó baratinho, com o tipo de roupa que eu gostava, sabe? Que eu não sabia que tinha. Então eu sempre tive uma sede gigantesca por conhecimento. E não saber coisas, mas entender quais são as minhas possibilidades. O que tem aqui diante de mim que poderia ser relevante, eu poderia escolher buscar. Mesmo que eu não quisesse, eu quero saber que existe. E foi esse sentimento, inclusive, que fez com que eu fizesse várias escolhas na minha vida. Quando eu comecei com a aromaterapia, estudando os óleos essenciais, eu lembro que eu usei alguns óleos e eu senti um impacto muito positivo e aquilo mudou a minha vida naquele momento. E eu fiquei com raiva de novo, porque eu pensei, que droga se eu tivesse tido acesso a isso antes, ou se eu soubesse disso antes. E a gente tá sempre nesse sentimento emergencial, e eu digo a gente porque eu ainda estou nesse sentimento emergencial de, meu Deus, por que eu não soube disso antes? E aí vem aquele papo, ai, as coisas acontecem quando deviam acontecer, você não estava preparada, se não foi antes é porque não era pra ser seu. Não, gente, eu tenho raiva porque eu não aprendi antes. Eu tenho raiva porque eu não sabia que existia. Eu tenho raiva porque diminuíram as minhas possibilidades de escolha e eu quero escolher. Eu quero escolher. Se eu quero ter 1 ou 2 panos de prato, se eu quero ter 3 panos de prato, eu quero escolher o jeito que eu vou cortar o meu pepino. Eu quero escolher que tipo de curso eu vou fazer, para onde eu vou. Eu quero ter na minha frente uma miríade de possibilidades. Eu quero poder enxergar todos os caminhos possíveis, como a maior parte das pessoas podem. E mesmo que eu não consiga chegar neles diretamente, eu quero conhecer os atalhos, porque muita gente conhece os atalhos, só que não falam por aí. E aí isso meio que se tornou um objetivo na minha vida. O meu objetivo é descobrir possibilidades para mim mesma. Mesmo que seja para abandonar quase todas e depois para tentar oferecer para algumas pessoas na internet. Na época eu não sabia que tinha internet. Mas isso acho que trouxe uma das principais características da minha personalidade, que hoje eu me orgulho muito. Eu sempre fui muito curiosa, muito investigativa. Eu sempre me interessei muito pela forma com que as pessoas fazem as coisas. Como é que você faz? Às vezes você faz melhor do que eu. Posso ver? Você me ensina? Poxa, tava fazendo meio errado. Tudo bem se eu mudar e fazer igual a você? Da mesma forma que eu também não tenho problema nenhum em falar, olha, faz do meu jeito. Vê se esse jeito aqui é bom. Pode ser ruim, mas olha esse caminho que eu tô. Talvez seja bom pra você também. E isso mudou tudo. E aí eu lembro, quando eu entrei na faculdade, ciências sociais, é incrível. Não foi advocacia, desculpa pai. Mas é incrível. E a gente leu um texto muito maravilhoso que me ensinou o básico sobre ser uma antropóloga, que é naturalizar o estranho e estranhar o natural. Ou seja, conseguir observar tudo aquilo que está ao teu redor com olhos estrangeiros. Eu vou ver essa casa como se eu nunca tivesse morado nela. Eu vou ver esse pedaço de pano como se eu não soubesse o que é um pano. Para conseguir achar nesse pedacinho de pano várias possibilidades, vários outros pontos de vista que talvez eu não tenho encontrado. Mas isso a pessoa não nasce, você desenvolve. Você desenvolve essa capacidade. Inclusive, a gente desenvolve essa capacidade enquanto método de pesquisa nas ciências sociais. Você tem que ter a capacidade de se descolar das suas referências, por mais que isso não vá te tornar um pesquisador objetivo, completamente
desconectado de quem você é, das coisas que você acredita. Muito pelo contrário, nós carregamos o tempo inteiro os nossos vieses. A gente estuda, a gente observa sob um ponto de vista, por mais que a gente tente se movimentar, mas o simples movimento da cabeça te traz outras possibilidades. E na faculdade, eu li um texto muito legal, que mudou a minha vida. Eu vou ler alguns trechos pra vocês. Ai, nada, mentira que você vai ler texto de faculdade agora. Eu vou, mas espera, porque vai valer a pena. Eu sei que você não tá fazendo nada. Mentira, você deve estar fazendo um monte de coisa. Mas se você tá me ouvindo, você tá fazendo duas coisas ao mesmo tempo. Então espera mais um pouco, porque quando eu solto episódio grande, vocês reclamam. Não, ninguém reclama quando eu solto grande. Quando eu solto episódio pequeno, vocês reclamam. Então, segura aí. O texto se chama Ritos Corporais entre os Nasirema, de Horacer Miner. Fica aí o questionamento. Começa assim, abre aspas. Vai parecer um textão, mas espera. O antropólogo, aquele que eu sou, enquanto estudante de ciências sociais, enquanto cientista social, gente, eu sou formada, tá? 9 anos, mas ó. O antropólogo está tão familiarizado com a diversidade das formas de comportamento que diferentes povos apresentam em situações semelhantes, que é incapaz de surpreender-se mesmo em face dos costumes mais exóticos. Você tá tão acostumado a ver qualquer coisa, a enxergar tudo, a fazer trabalho de campo, que você não se surpreende mais frente aos costumes exóticos. E aí eu vou falar um pouco dos costumes exóticos dessa tribo, dos Nasiremas. Os Nasirema, para começar, em resumo, acreditam em feitiços e poções. É um povo mais místico. E eles guardam isso em um santuário, e eu vou ler um pouquinho da descrição. O ponto focal do santuário é uma caixa ou uma arca embutida na parede. Nessa arca são guardados os inúmeros feitiços e poções mágicas, sem os quais nenhum nativo acredita que poderia viver. Tais feitiços e poções são obtidos de vários curandeiros, cujo serviço devem ser retribuídos por meio de presentes substanciais. No entanto, o curandeiro não fornece as poções curativas para os fiéis, decidindo apenas os ingredientes que nelas devem estar e escrevendo-os em seguida em linguagem antiga e secreta. Tal escrita deve ser decifrada por herbanários, os quais, mediante outros presentes, forneçam o feitiço desejado. Então, eles têm esses passos na Nasirema, esse santuário com essas poções, esses rituais, numa arca na parede. E essas poções e rituais vêm desse curandeiro que escreve tudo em uma língua muito secreta e antiga para que seja decifrado. Então, as pessoas não têm muito controle de como fazer essas poções mágicas. O curandeiro dá e outros entregam. O feitiço não é descartado depois de ter servido a seu propósito, mas colocado na caixa mágica do santuário doméstico. Como esses materiais mágicos são específicos para certas doenças e consideram-se que as doenças reais e imaginárias desse povo são muitas, a caixa mágica costuma estar sempre transbordando. Aí tem uma outra parte também, descrevendo ainda mais os ritos dos Nasirema. Na hierarquia dos profissionais da magia e abaixo do curandeiro em termos de prestígio, estão os que são designados como homens da boca sagrada. A tribo nutre um misto de horror e fascinação por suas bocas, que chega às raias da patologia. Acredita-se que a condição da boca possui uma influência sobrenatural nas relações sociais. Assim, o ritual do corpo, cotidianamente realizado por todos, inclui um rito bucal. O rito consiste na introdução de um pequeno feixe de cerdas na boca, justamente com uma espécie de creme mágico e em seguida na movimentação deste feixe, seguindo uma série de gestos altamente ritualizados. Não sei se vocês já repararam, mas ele está basicamente descrevendo o ato de escovar os dentes. E caso vocês também não tenham reparado, a caixa de remédios é, na verdade, o nosso espelho do banheiro. E os Nasirema somos nós, Americans. Porque ele tá falando inglês. Então, Americans é Nasirema ao contrário. E ele, basicamente, num texto muito inteligente e interessante, para ensinar para o antropólogo essas habilidades de estranhar o natural e naturalizar o estranho, inverte a lógica e coloca os nossos rituais como se tivessem sido vistos e interpretados por outras pessoas. Desde o momento que eu li esse texto, eu levo ele comigo para tudo que eu faço. Eu levo ele comigo em todos os momentos da minha vida. Eu tento observar tudo que eu tô fazendo, tudo que eu sou, tudo que eu aprendi, como se alguém tivesse me observando de fora. Será que isso é natural? Por que a gente esfrega o pepino? Por que a gente tem 2 panos de prato? Será que é útil? Ah, é útil, então eu vou fazer. Não é útil, então eu posso escolher outra coisa. E desde que eu trouxe esse texto pra minha vida, claro, um texto focado em antropólogos,
desejando ensinar esse método, fazendo com que a gente possa compreender e transformar o nosso olhar, eu trago ele de uma forma muito pessoal e terapêutica até. Como eu posso observar tudo que eu faço e todas as coisas ao meu redor com olhos novos? Como se eu fosse uma criança vendo pela primeira vez ou como se eu fosse um estrangeiro, como se eu nunca tivesse chegado ali. Tem gente que consegue fazer isso naturalmente. Jonas é assim, Jonas é assim. Ele parece uma alma nova que veio pela primeira vez no mundo e surpreende com as coisas mais bobas e simples. E isso é lindo, porque ele tá sempre descobrindo algo novo, ele tá sempre pensando algo novo, por mais que ele não observe isso. E para algumas pessoas isso não é tão natural, principalmente para pessoas que cresceram sob a ótica da conservação das normas. Conserve as normas, conserve o que você aprendeu. Não provoke society. Viva uma vida de abnegação. Viva uma vida com pouca revolução. Seja um bom filho, seja uma boa esposa, seja um bom aluno no sentido de siga as regras, não de ser boa ou ruim, mas no sentido moral e controlador de faça o que as pessoas esperam que você faça. Quando você é esse tipo de pessoa, é muito mais difícil você descobrir outros caminhos e possibilidades porque você simplesmente não enxerga. Inclusive as pessoas às vezes podem estar te oferecendo uma bandeja de prata e você ainda assim não vai entender. Você ainda assim não vai enxergar que aquilo pode ser uma possibilidade para você. Então hoje o meu convite é para você pensar quantos são os pepinos na sua casa que você está cortando a ponta da cabeça e desperdiçando um pedaço delicioso deste vegetal perfeito e aguado que você nem precisava. Quais são os rituais desnecessários na sua vida hoje? Quais são as coisas que só te sugam tempo, paciência, energia? Quais são as coisas que você pode mudar? Quais são os novos rituais que você pode colocar? Se você fosse um estrangeiro e a sua casa fosse um povo antigo, o que você veria nela que você gostaria de mudar, sabe? O que você veria em você que você talvez não achasse que é legal o suficiente? As pessoas falam muito sobre maturidade e experiência, mas eu acho que às vezes o segredo pra gente descobrir os nossos caminhos é olhar tudo como se a gente fosse uma criança, como se a gente fosse um estranho, como se a gente nunca tivesse chegado lá. E aí sim se abrir para novas perspectivas e possibilidades. E se essa reflexão te foi útil de alguma forma, considere apoiar o meu podcast pela Aurelo, o Confissões dos Últimos Dias, e permitir que eu me intrometa na sua vida semanalmente com conteúdos exclusivos. Assim você apoia o meu trabalho em todas as redes sociais e dá vida longa ao podcast. Paz em ti.